Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, turma, nós temos que fazer a leitura, tá? Desse texto aqui, Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Dentro do texto, o personagem narrador, certo? Ele tem que ler um texto na frente de todos os seus colegas, certo? E o nome do texto é Nós Matamos o Cão Tinhoso. O texto que ele lê durante a aula fala sobre um grupo de crianças, tá? Que foram incumbidas de matar um cachorro com uma arminha de pressão, sabe, uma espingardinha de pressão. A dor e a dificuldade que essas crianças tiveram em matar esse bicho. Esse cachorro se chama Cão Tinhoso. Lembrando que a gente está falando de textos, tá, africanos, em português, mas no dialeto, né, no jeito de falar africano. Quem escreveu Nós Matamos o Cão Tinhoso é um escritor moçambicano chamado Luiz Bernardo Rouana. Certo? Quem escreveu Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, que conta a história do menino que tinha que ler na frente de toda a classe o Nós Matamos o Cão Tinhoso, foi esse escritor aqui, o Onjaki, tá? Que é um escritor angolano, certo? Então nós temos um escritor moçambicano que é citado no texto e um escritor angolano que escreve esse texto. Nós temos aqui uma chamada intertextualidade, certo? Porque dentro desse texto nós choramos pelo Cão Tinhoso, nós temos muitas referências ao Nós Matamos o Cão Tinhoso. No texto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, conta a história de um menino que tinha muita dificuldade de expressar os seus sentimentos pelo bullying que acontecia dentro da sua sala, certo? Então, o menino tinha vergonha de ler lá na frente e escorreu uma lágrima, por exemplo, porque o texto era muito forte, muito difícil, muito emocionante, muito dramático. Ele tinha medo de chorar e não podia chorar na frente da 8ª série. Conta-se também que todas as crianças tinham um apelido. E todos os apelidos eram de estiga violenta, como eles dizem. Eram apelidos não nem um pouco bonitos. Certo? Então é um texto que fala de bullying na África. Então tem toda uma ideia de crítica em relação à nossa sociedade. E como as crianças sofrem uma espécie de pressão em sala de aula. O quanto essas crianças sofrem em sala de aula pelo bullying, por se preocuparem demais com o que o outro vai pensar. As piadinhas que vêm a partir de coisas que falam-se dentro da sala. Que falam dentro da sala. E isso é muito triste, né? Eu não vou ler o texto novamente, porque ele já foi lido durante as aulas ao vivo, certo? E só vou falar algumas coisas peculiares da língua, né? Porque por ser mesmo falando português,
é de um país diferente e algumas palavras se tornam estranhas para o português comparando com o português brasileiro. A primeira coisa é cão tinhoso. Cão tinhoso é o nome do cachorro. Cão tinhoso, né? A palavra tinhoso tem vários significados aqui no Brasil. E ele diz durante o texto que o cão tinhoso tinha feridas penduradas. O que isso quer dizer, feridas penduradas? É que não tinha mais lugar para colocar ferida no cachorro, no coitado do cachorro. Ele estava muito doente, né? Jacó é papagaio, tá? Jacó é o apelido do nosso narrador. Porreira se refere à professora de português que era bem porreira, que era excelente. Maca do cão, a maca seria a discussão sobre o cachorro. Cuecas, aqui no Brasil, cuecas é a roupa de baixo masculina, e lá cuecas é calcinha, é a roupa de baixo feminina. Slow é uma dança que se dança em casal, né? A dança do slow seria uma dança lenta, para dançar agarradinho, né? Mutuiakevela é o nome da escola onde ele estudava. Agostinho Neto é um escritor angolano, né? Cacimbo é o período em que ocorrem nevoeiros em certas regiões africanas, estação da seca. Nevoeiros, assim, é uma estação, né? Do dia, do ano em que ocorrem esses nevoeiros, né? Essa neblina que não é tão comum na África, né? Enfim, gente, esse é o Onjaki, que é o pseudônimo de Ndalu de Almeida, que é um romancista, contista e às vezes poeta. Também escreve para cinema e co-realizou um documentário sobre a cidade de Luanda. É membro da União dos Escritores Angolanos. Alguns livros seus foram traduzidos para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês e chinês. E ele vende muitos livros aqui no Brasil também. Ok? Olha só. Vocês, semana passada, já fizeram a leitura comigo desse texto aqui. Nós choramos pelo cão tinhoso, certo? Agora vamos fazer algumas questões, então. A questão número 1 é mais uma questão de diferença de vocabulário, né? Entre o português falado em Angola e o português falado no Brasil. Então, observa aqui. Eu lembrava-me de tudo, do ginho, da pressão de ar, da Isaura e das feridas penduradas do cão tinhoso. Qual é o provável significado da expressão destacada, da pressão de ar? Verifiquem outras ocorrências dela no texto para formular uma hipótese. Durante aquela leitura, eu já tinha falado com vocês sobre isso, né? Eu já tinha avisado que pressão de ar é espingarda de pressão, né? Então, 1A. O significado da expressão é espingarda de pressão. É aquela arminha, certo? Que atira chumbinhos. A letra B. Embora noutras turmas tentassem arranjar alcunhas para os colegas, aquela era a minha primeira turma onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado. E alguns eram nomes de estiga violenta. Expliquem com base na continuação do texto o possível significado das palavras destacadas. Alcunhas, que todos eram alcunhados, e o nosso personagem principal, narrador do texto, era o Jacó, lembram disso? O Jacó, que significa papagaio. Então, alcunhas e alcunhado é apelidos e apelidado. Certo? Alcunhas, apelido. Alcunhado, apelidado.
E de estiga violenta, quer dizer jeito violento, ou seja, bullying, certo? Então, eles sofriam bullying, que na verdade é todo o texto fala sobre isso, né? Sobre o bullying que eles sentiam na hora de ler o texto, né? Ele tinha medo de ler o texto porque se ele chorasse na frente de todo mundo lendo aquele texto triste, os colegas, principalmente um colega chamado Olavo, eu acho, era Olavo, deixa eu lembrar aqui no texto. O Olavo avisou: quem chorar é maricas, então. Né? Se ele chorasse, ele sabia que ia sofrer mais bullying ainda. Né? A letra C diz assim, ó. Mas depois o texto fica duro, difícil. Tinham dado ordem a um grupo de miúdos, um grupo de crianças, para bondar o cão tinhoso. Encontre uma frase no texto que traduz o significado de bondar. Bondar é matar. Mandaram matar o cão tinhoso. Mandaram matar o cão tinhoso. Bondar é atirar nele com a espingarda de pressão. A D. Qual é o significado da palavra bué? Bué é repetido várias vezes dentro do texto, né? No 7, no 8 e no 18. Reescrevam uma das frases em que ela aparece substituindo-a por um sinônimo. Vamos no parágrafo 7, então. No parágrafo 7, diz assim. Vamos procurar o bué aqui. Na classe, eu tinha gostado bué dele, ó. Eu também tinha gostado bué dele, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui, né? Vamos para um D. É assim, né? Eu tinha gostado bué dele é a frase, né? Eu tenho que encontrar sinônimos para bué, né? Então, eu tinha gostado bué dele, fica. Esse bué pode ser eu tinha gostado muito dele, eu tinha gostado bastante dele, ou tinha gostado demais dele. Qualquer uma dessas palavras cabe nesse sentido, certo? A 2. Lembram que o texto que nós lemos na semana passada é Nós choramos pelo cão tinhoso. Mas o texto que o personagem tinha que ler na frente da turma toda era Nós matamos o cão tinhoso. E é sobre essas diferenças que nós vamos falar agora. A letra A, olha só. Com base nas referências feitas pelo autor, expliquem qual é o principal conflito do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. O principal conflito de Nós Matamos o Cão Tinhoso era que eles não queriam matar o cão tinhoso, né? Então vamos colocar aqui. 2A. Um grupo de crianças foi incumbido de uma tarefa difícil: matar um cachorro doente. O cachorro estava doente e mandaram matar aquele cão, que na história tinha o nome de cão tinhoso. Esse era o conflito de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Qual é o desenlace do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso? Bom, se eles tiveram que cuidar para não chorar, qual é o desenlace? O que vem, qual é o final? O grupo de crianças, mesmo com os protestos
de Ginho e Isaura, que não queriam matar o cão tinhoso, né? Mataram, sim, o pobre cachorro. O final do conto, nós matamos o cão tinhoso, é eles matando o coitado do bicho. Sacrifício, né? Porque ele já estava muito doente. No conto, diz que eles tinham, que o cachorro tinha feridas penduradas, de tanto que ele estava tomado pela doença. C. Qual é o principal conflito narrado em Nós Choramos pelo Cão Tinhoso? Nós choramos pelo Cão Tinhoso. O principal conflito era ler. O principal conflito era ler na frente de todos os colegas um texto triste e não chorar. O conflito era não chorar na frente de todo mundo para não sofrer bullying. Ok? Esse era o conflito. A D diz assim: qual é o desenlace, qual é o final do conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso? Nós choramos. O narrador lê o conto, não chora, mas olha para as nuvens. Ele, no final do conto, ele olha para as nuvens. Quer ver, ó? Olha, vamos lá no final do conto, olha só. Olha só, o final aqui, ó. Houve um silêncio como se tivessem disparado bué de tiros dentro da sala de aulas. Fechei o livro, olhei as nuvens. Na 8ª classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. Ele olha para as nuvens para disfarçar a emoção que ele está sentindo. Então, qual é o desenlace do conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso? O narrador lê o conto, não chora, mas olha para as nuvens para disfarçar, não, para não demonstrar emoção. Ele não demonstra emoção, certo? E agora nós temos o teste. O teste tem 3 questões para serem feitas, tá? Eu fiz todas as outras questões aqui com vocês, ó, como vocês podem ver, né? Fiz todas essas questões aqui, né? Ajudei vocês agora um monte, né? Não é mesmo? Ajudei muito para todos vocês. Agora vocês vão fazer sozinhos o teste e vão enviar as respostas para mim. Você pode enviar a foto da página do teste ou você pode enviar simplesmente só as respostas do teste, ok? Não é necessário enviar a foto dessas questões aqui, porque eu já corrigi com vocês, ok? Eu fui debatendo, fui conversando, fui lembrando vocês do texto. Então eu quero que vocês mandem ou a foto da página 78 ou a sequência, né? Digamos que seja A, B e C. A gente coloca 1A, 2B, 3C, por exemplo. Não estou dizendo que essas são as respostas, tá? Pensem bem aí, né? Leiam o texto de novo, se for o caso, e escrevam aí as respostas do teste para mim nos comentários privados ou mandem a foto da página 78. Certo, turma? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários. E até a próxima aula. Tchau, tchau.